Este padre, chamado Francisco, viveu com culpa por um erro que ele cometeu. Todos pensavam que ele estava feliz, mas à noite ele mesmo chorava para dormir. Então, um dia, uma jovem mulher foi trazida para o enterro. Por alguns minutos antes do final dos ritos fúnebres, o sacerdote notou um detalhe em seu corpo, e o que aconteceu a seguir mudou sua vida para sempre. Padre Francisco era um sacerdote devoto que amava o que fazia. Gostava de crianças e sempre que visitavam a casa do clero, ele lhes dava comida. Ele também gostava de fazer confissões, porque ele poderia oferecer orientação para pessoas necessitadas e falar as palavras de absolvição. Os seus paroquianos amavam-no por causa da sua bondade, humildade e generosidade. Eles pensavam que ele levava uma vida perfeita e gratificante, mas isso estava longe de ser verdade. Embora Francisco gostasse deste trabalho, ele não sentia que era o seu chamado. Ele sentia-se aprisionado e sabia que seria mais feliz fazendo outra coisa. Ele estava deprimido e chorava para dormir na maioria das noites. Nenhum dos congregantes sabia que ele era solitário e que a culpa ia buscá-lo todo dia correndo. Infelizmente, tudo isso por causa de um erro que Francisco tinha cometido em seu passado. Francisco nunca poderia imaginar que ele se tornaria um clérigo 2 décadas antes. Ele era ateu e o seu nome era Charlie. Durante seus dias como Charlie, ele viveu sua vida ao máximo. Charlie foi um cirurgião de sucesso e ele era bem respeitado. Ele realizou várias cirurgias e salvou a vida de muitas pessoas. Também muitas mulheres namoraram com ele e atraídas por sua boa aparência e grandes realizações. Durante os dias de faculdade, Charlie, ele nunca teve um relacionamento sério e ele sempre pensou que mais tarde encontraria uma garota decente a quem ele amaria e se casaria. No entanto, quando ele começou a trabalhar, ele percebeu o quão errado ele estava. Ele não tinha tempo nem para si e nem para a maioria das meninas que só o queriam por causa do seu dinheiro. Além de seus amigos, a vida conjugal não fazia ele querer se estabelecer. A maior parte dos amigos sempre reclamavam de suas esposas, como um incômodo sem fim, e ele não gostava da maneira como seus amigos traíram suas esposas. Além disso, Charlie não se via como a melhor pessoa para estar em um relacionamento. Como sempre, as meninas se aproximavam dele, e quando ficavam mais de 3 dias, ele as via como excessivas. E sempre que isso acontecia, Charlie começava a desejar algum espaço. Irritava-o pensar que ele teria para passar o resto de sua vida com apenas uma pessoa e não ficar entediado. Como ele continuaria olhando para o mesmo rosto todos os dias até o fim da sua vida? Deus sabe por quanto tempo Charlie decidiu que o casamento não era para ele. E assim, ele foi namorando várias meninas diferentes. E sempre que ele cansava de um relacionamento, ele terminava com a garota e passava para a próxima. Charlie teria continuado a viver a sua vida assim, mas um dia tudo mudou após um trágico incidente. Naquele dia, Charlie estava no trabalho quando ele de repente foi chamado para uma cirurgia. Ele foi correndo para lá e viu seu amigo de infância, Albert, carregando seu filho, Peter, moribundo em seus braços. O menino tinha sido atingido por um motorista imprudente enquanto estava a caminho da escola e necessitava de cirurgia imediatamente. O pai do menino pediu a Charlie para operar em seu filho, mas Charlie disse a ele que não estava na posição certa para realizar aquele tipo de operação. Eu não posso fazer isso, eu nunca operei uma criança, eu não sou um cirurgião pediátrico, Charlie disse. Naquele momento, Albert caiu de joelhos. Somos amigos há décadas e esta é a única vez que eu perguntei se você pode me ajudar. Como você pode me recusar isso? Você é o único em quem eu posso confiar a vida do meu filho. Eu sei que você já salvou muitas vidas. Por favor, salve meu filho também.
eu confio em você." O homem, em meio ao desespero e às lágrimas, disse. As palavras de Albert tocaram o coração de Charlie e ele concordou em fazer a cirurgia. Infelizmente, as coisas não correram bem e Peter morreu na mesa de cirurgia. Ali mesmo, na sala de cirurgia, Charlie chorou como uma criança e perdeu o rumo. Aquela não era a primeira vez que ele perdia um paciente, mas este realmente quebrou o seu coração. E naquela noite, ele mal conseguia dormir. E quando finalmente conseguiu dormir, ele sonhou com um menino, segurando um cartão com as palavras "Por favor, me salve", escrito. Charlie estava assombrado e ele não pôde nem mesmo assistir ao funeral do menino. Após a morte do menino, ele parou de ir ao hospital. Em vez disso, ele fechou as persianas da janela e ficou trancado, sozinho, dentro de casa. 3 dias após o funeral do garoto, Charlie ouviu batidas em sua porta e foi ver quem era. Assim que ele abriu a porta, alguém o empurrou e ele caiu fazendo um barulho pesado no chão. Ele ficou tonto por alguns segundos e quando ele finalmente abriu os olhos, ele viu o seu amigo, Albert, apontando uma arma para ele. "Sinto muito", Charlie chorava, mas Albert gritou: "Cala a boca, você tirou minha fonte de alegria. Eu confiei em você, mas você não pôde salvar meu filho. O sangue dele está em suas mãos. Minha vida agora não tem sentido e não há mais razão para viver. Você não fez o seu melhor", Albert disse, e nesse ponto ele apontou a arma para a própria cabeça e disparou, tirando sua própria vida e pondo fim à sua miséria. Charlie surtou e ficou tão desesperado com o que aconteceu que deu um grito de agonia o mais alto que pôde antes de explodir em lágrimas. Ele sabia que não podia mais viver em sua casa. Então ele saiu correndo para a floresta, somente com a roupa que estava no corpo, e ficou lá por dias. Ele se alimentou com frutas e então, na semana seguinte, ele chegou a um mosteiro e os sacerdotes acolheram o homem que estava sendo atormentado cruelmente pelos seus pensamentos. Eles sentiram que servir ao Senhor iria ajudá-lo a expiar seus pecados e vencer sua culpa. "Aqui estou eu para fazer a sua vontade. Por favor, aceite-me", Charlie disse ao padre, e eles o aceitaram. Depois de servir por anos no seminário, Charlie foi ordenado sacerdote e enviado a uma comunidade rural. A boa natureza de Francisco valeu muitas recompensas financeiras, mas ele nunca as usou para si mesmo. Em vez disso, ele dava o dinheiro que ele conseguia juntar para os pobres e conseguia manter muitas crianças indo para a escola. Ele também cobria contas hospitalares de mulheres grávidas e pessoas doentes, mas no fundo ele estava sozinho e infeliz. Ele ia continuar vivendo sua vida desta maneira? Talvez não, porque o que aconteceu em seguida mudou a vida deste homem. Uma família trouxe uma jovem para a sua igreja antes de ser enterrada para a cerimônia fúnebre. Durante o funeral, quando o caixão foi aberto para que a família pudesse ver o corpo da mulher pela última vez, Francisco viu algo que o fez congelar. Ele notou que o corpo da menina parecia saudável e não correspondia com as informações da sua certidão de óbito. A família também não havia dito se haviam feito autópsia nela, mas ele não via sinais de que uma tenha sido realizada. Então Francisco olhou na multidão e viu um rosto familiar, que era o sogro da menina morta. Aquele homem era um patologista. Francisco sabia disso porque anos atrás ele trabalhou no mesmo hospital que ele. Francisco olhou em sua direção e o velho homem desviou o olhar rapidamente. Sua reação foi suspeita, porque foi ele tentando não ser visto. Naquele momento, Francisco tinha certeza de que algo não estava certo. Lentamente, ele foi até o caixão e segurou a mão da menina e tentou sentir seu pulso. Alguns segundos depois, ele fez uma pausa
Alguns segundos depois, o marido da jovem e pai apaixonado liderou as reações da igreja. Francisco chamou uma ambulância e a jovem mulher foi levada às pressas para o hospital. Ele também chamou a polícia e, felizmente, eles pegaram o homem suspeito e o prenderam. Como se viu, o marido da mulher estava fingindo enquanto o sogro inventou uma morte falsa. Os homens fizeram isso para que eles pudessem herdar as riquezas da jovem. Mais tarde, naquele fim de semana, o padre Francisco visitou a garota no hospital e, assim que ela o viu, sentou-se sobre a cama e agradeceu-lhe por salvar sua vida. "Qual é o seu nome?" Francisco perguntou. "Rose", ela respondeu com um sorriso. Os dois conversaram por horas e, durante a conversa, Rose olhou profundamente nos olhos de Francisco como uma menina caindo de amor. Cada vez que ela fazia isso, ela fazia o coração do pobre homem vibrar. Os olhos da mulher não só furavam apreço, mas desejo e amor. E Francisco também se sentia atraído pela mulher jovem e bonita. Ele sentia um forte desejo de passar o resto de sua vida com ela e sentia-se como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava em sua vida. Quando Francisco se levantou para sair, Rose agarrou suas mãos e as beijou. Era como se ela soubesse o que ele estava sentindo, e o beijo era a maneira dela dizer: "Se você vier a mim, eu vou segui-lo." Naquela noite, Francisco dormiu pacificamente depois de salvar Rose. Aquilo fez com que ele sentisse como se estivesse expiando seus pecados. Ele finalmente se sentiu livre e realizado, e consciente de que a hora de viver a vida que ele sempre quis um dia chegou. Rose recebeu alta e Francisco foi para o hospital. Quando ela o viu, ela estava surpresa porque ele estava usando roupas diferentes, mas ela também sabia o que isso significava. Francisco não estava usando batina. Em vez disso, ele usava uma camiseta e uma calça jeans. "Padre Francisco!" A mulher bonita gritou e abraçou aproximadamente e Francisco riu. "Agora é Charlie", ele disse, e eles riram felizes. 6 meses depois, eles se casaram e tiveram um filho. Charlie chamou o menino de Peter, em homenagem ao filho morto de seu amigo, e os dois viveram felizes. Quanta reviravolta na história de Charlie! Conta pra gente o que você achou aqui nos comentários abaixo. Um abraço, te espero no próximo vídeo. Tchau!